muito obrigada por esta manhã, Senhor. A nossa disponibilidade de aprender a Tua palavra, Senhor. Eu te dou graças, Pai, por cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor. Olhos e ouvidos espirituais para escutar a Tua palavra e ousadia para praticar em suas vidas, Senhor. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que nenhum deles sairá daqui, Senhor, da mesma maneira que entrou. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que você vai fazer, muito mais do que pedimos ou pensamos. A minha boca é sua, Espírito Santo, que eu possa ser guiada em todas as coisas para ministrar aos meus irmãos. No nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, graça e paz, queridos. Estamos aqui de novo em obediência ao pastor. Aleluia. O pastor já sabe qual é o título. Hoje nós vamos ministrar sobre uma coisa bem legal, que eu já ministrei, tive o privilégio de ministrar para as mulheres e fui convocada para ministrar hoje de manhã para as vossas pessoas. Nós vamos falar sobre o ego e a nossa identidade em Cristo. Porque o nosso culto não foi, o culto das mulheres não foi gravado e a gente não pôde distribuir essa palavra, né, para outras pessoas. Aí a gente veio ministrar novamente o mesmo assunto para ter a oportunidade de gravar e as pessoas levarem o estudo da palavra. Amém? Louvado seja Deus. Não tem nada a ver com ego isso. Aleluia. Eu quero que você levante a sua Bíblia e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Essa é a realidade da nossa criação. Nós fomos recriados. E tudo que diz respeito à nossa vida está nessa palavra. Amém? Aleluia. Mas será que nós sabemos realmente quem nós somos? Será que nós já fomos atrás realmente de vivermos aquilo que nós somos? É um problema isso. Porque às vezes quando chegam as circunstâncias e elas vêm para a nossa vida, aí nós começamos a não reagir com aquilo que nós somos. E é isso que a gente veio pensar. Aleluia. Nós temos que refletir aquilo que está dentro do nosso coração. Existem muitas coisas que a Bíblia diz ao nosso respeito, mas hoje nós vamos meditar em algumas coisas, porque é muita coisa e não dá tempo. Nós vamos meditar que nós somos obras-primas de Deus, que nós somos vencedores, mas não é qualquer vitória e não foi conquistada de qualquer jeito. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre ego, que eu não sei se você já foi apresentado a essa palavrinha e de onde ela vem, mas eu sei que você precisa saber como crente o que é um ego, o que ele pode fazer na sua vida e o que ele pode impedir na sua vida também a respeito das coisas de Deus. Amém? Aleluia. Sabe de uma coisa? Nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Isso aí é a sua reputação. O que as pessoas dizem que você é, ou de bom ou de ruim, isso aí é a sua reputação. Quem verdadeiramente você é está guardado no seu coração e quem te diz é Deus. A sua identidade, quem diz é Deus. Ela veio para você no dia que você nasceu de novo. Ela veio para você no dia que você entregou a sua vida para Jesus. E não é o que as pessoas dizem que você é. Não tem nada a ver com isso. Amém? A Bíblia diz que você é uma obra-prima. Mas o que é o ego? Tem muitas coisas, muitos estudos que falam sobre ego. E ego, assim, só para a gente começar o básico, fazer como o pastor disse, começar com o pé direito, né? Ego diz respeito a egocentrismo e lembra egoísmo. Está diretamente ligado a isso. Há muitas coisas a dizer sobre isso. E é uma coisa que atrapalha bastante os relacionamentos e o andamento das coisas dentro da igreja. O ego também atrapalha as coisas na igreja. Amém? E dos conceitos que eu fui pegar sobre ego, tinha umas coisinhas dizendo assim: o ego nada mais é do que uma identidade autofabricada. Ela é composta de duas coisas, de uma combinação de duas coisas. Aquilo que eu acho que são grandes realizações, aquilo que eu posso fazer para abafar, aquilo que eu faço e simplesmente estoura a boca do balão, é o melhor que eu podia fazer, são as minhas realizações. E aquilo que eu acho, né, que é a opinião das outras pessoas ao meu respeito. As minhas realizações, aquilo que eu acho que eu faço de melhor e a opinião das outras pessoas ao meu respeito.
Junta tudo isso, aí você coloca dentro da sua cabeça e aí vira o ego. Detalhe, povo de Deus não pode ser guiado pelo próprio ego. A Bíblia diz que o povo de Deus tem que ser guiado pelo Espírito em todas as coisas. O ego não é um bom conselheiro para você resolver problema nenhum, circunstância nenhuma. A palavra ego também está relacionada ao vocábulo egocentrismo, a qual descreve alguém que se considera o centro de todo o interesse, do seu próprio interesse. Aquele que faz do próprio eu o centro do seu universo. Aquele que exalta a própria personalidade, desejando sempre ser o centro das atenções e atividades em geral. A sua imaginação e pensamento estão sempre ocupados com os seus próprios interesses. Alguém incapaz de se colocar no lugar do outro. O cara está precisando nascer de novo, esse ego. Não é possível. Ai, ai. Sinto muito, né? Mas se não quisermos gastar o nosso entendimento sobre o ego, né, basta que a gente preste atenção quando existe alguma confusão, alguma circunstância que você vai ver que tem sempre uma pessoa se fazendo de vítima ou achando que ela é muito importante e que todas as coisas têm que girar ao redor dela para resolver a vida dela, porque os interesses são dela e tudo é melhor para ela. Se você for ver, vá procurar, que você sempre vai achar assim: essa pessoa está sendo guiada pelo ego. E definitivamente não está pensando no reino de Deus. Ela é incapaz de ter uma visão a respeito do reino de Deus, de fazer o reino de Deus prosperar. Porque é isso que nós somos chamados, amém? Nós estamos aqui para fazer o reino de Deus prosperar. Aleluia. Ser guiado pelo próprio ego é alguma coisa de muito pernicioso para o povo de Deus. Aleluia. Abra lá em 2 Timóteo 3:1. Vamos abrir R$1 de Bíblia, para depois dizer que a irmã não abre a Bíblia. Aleluia. E essa história de ego é um negócio bem antigo. E Paulo já sabia sobre isso. E diz assim, 2 de Timóteo 3:1. Ele estava orientando Timóteo. Estava muito preocupado com Timóteo. Timóteo era um homem de Deus. Saiba disto, Timóteo, nos últimos dias, que são os nossos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. E o que são egoístas se não amantes de si mesmo? Avarentos, presunçosos, a lista é enorme, né? Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, tudo gerando em torno de si mesmo, tudo sendo ao redor do seu egoísmo. São irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles têm uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Amém? Então, homens amantes de si mesmos são homens egoístas. São homens que dão cabimento mais ao seu ego do que à palavra de Deus. Estão preocupados com si mesmo mais do que com o reino. Aleluia. Mas essa palavra é uma palavra de boas novas, amém? Filipenses 3, abra lá, para a gente ver que essa palavra é de boas novas. Paulo sabia que os homens eram egoístas, que os tempos eram maus, mas tinha uma boa nova para os filipenses. O versículo 12 diz assim, o título começa assim, prosseguindo para o alvo. Nós somos um povo que tem um alvo. Nós ainda não somos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, mas nós temos um alvo. Nós somos um povo focado, mas naquilo que Deus quer que nós sejamos, e por isso nós vamos prosseguindo para o alvo. E Paulo já sabia que homem modesto. Veja só, não que eu já tenha obtido tudo isso, mas ele era exemplo para a gente, mas ele ainda não tinha obtido tudo o que Deus tinha para ele. E não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Foi para isso que você foi alcançado por Jesus Cristo, para prosseguir para o alvo que está em Cristo Jesus, para consumar a tua fé. Amém? E para te guardar para aquele dia. E diz no 13, na parte B, diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante.
prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo sabia que tinha um prêmio para ser alcançado, que tinha um objetivo e precisava olhar para um alvo. Aleluia. Abra lá em 2 de Coríntios 5:9. Glória a Deus. Sobre autoestima, crente não precisa ficar preocupado com autoestima. 2 de Coríntios 5:9. Aleluia. E para isso, ele fala aqui, no versículo 8, temos assim: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Paulo sabia qual era o propósito da sua vida. Não era servir a si mesmo, mas era agradar ao Senhor. O propósito da nossa vida é agradar ao Senhor. Nós não fomos chamados para servir a nós mesmos. Nós não fomos chamados para estar edificando o nosso ego. Você não foi chamado para estar preocupado com o seu eu. Eu preciso conhecer o meu eu interior. Você não precisa disso. Você precisa agradar ao seu Deus, porque foi para isso que você foi recriado. E Paulo sabia disso. E sabe de uma coisa? Você vai passar a sua vida, enquanto você decidir, você vai passar a sua vida agradando ao Deus que te recriou. E quando você chegar na glória, você vai continuar a eternidade fazendo isso. Você vai continuar a eternidade procurando agradar ao Deus da sua salvação. É isso que Paulo estava falando aqui. Amém? Meu Deus, o ego é tão ruim, ele está dentro de mim, e o que é que eu vou fazer com ele? Você vai fazer igual a Abraão. Você vai pegar um cutelo, vai colocar a lenha nas costas, você vai subir o monte e você vai fazer uma fogueirinha e vai colocar ele no altar do holocausto. O seu ego não é para ser colocado no altar da adoração. O seu ego é para ser colocado no altar do sacrifício. Você vai pegar o cutelo e vai cortar a cabeça dele. Ele tem que ser morto e enterrado. Ele não é bom para você, ele não é bom para um crente. O povo do mundo gosta muito disso, né? Gosta de ter o ego massageado, né? Eu gosto muito de elogios, né? Eu sou a melhor pregadora, né, desta igreja, eu sou o máximo. Irmã, como você prega bem, que cabelos lindos. Seu ego gosta muito disso. E agora a gente entrou no extremo, ninguém pode elogiar ninguém nessa igreja. O que é isso? Né? Elogio agora ficou muito ruim. Não, amado. O elogio, ele é bom, só depende do que você vai fazer com ele. O que é que você vai fazer com o elogio que as pessoas têm te dado? Vai colocar ele num potinho, vai colocar ele lá no altar, e todos os dias você vai lá, ave elogio. Ave elogio. É isso que você vai fazer? Você, um crente lavado e remido no sangue de Jesus, não pode viver dependendo de elogios. Você não pode fazer isso no dia que você chega e abre a porta com todo glamour e entra milhões de pessoas e depois você vai lá e limpa a porta. Aí chega o pastor e diz: irmã, como você abre a porta bem? Meu Deus, que limpeza tremenda essa porta que você limpa. Puxa vida. E você: eu sou o máximo. Ninguém abre essa porta como eu abro. Aleluia. Aí um dia você é chamada para limpar o espelho do banheiro. E começa o culto e você está lá limpando o espelho do banheiro. E não tem ninguém dentro do banheiro com você para dizer como o espelho está limpo e como você limpa bem aquele espelho. E aí, você vai ficar se sentindo inútil? Porque não tem ninguém que te elogie? Você está entendendo como o elogio se comporta na nossa vida? E como a gente tem que se comportar diante dele? Porque imagine quando você vai fazer o trabalho lá dos bastidores, que não, só tem Deus te vendo, né? Só tem Deus te vendo e você está fazendo o que Ele mandou você fazer. E só tem Deus te vendo, não tem ninguém para te elogiar, não tem ninguém para te ver, não tem ninguém para dizer que você é o máximo fazendo aquilo que você está fazendo, porque você é uma pessoa extremamente obediente. E aí, você vai se sentir inseguro? Vai ficar atormentado? Vai ter uma baixa autoestima? Vai chegar em casa deprimido? Porque não tem ninguém te elogiando? É sério isso? Elogios não podem alimentar o seu ego.
O que tem que alimentar a sua autoestima é a palavra de Deus, que diz que você é abençoado e que você prospera porque você é obediente. E esteja as pessoas vendo ou não esteja ninguém vendo. Porque se fosse assim, não tinha lucro nenhum você trabalhar nos bastidores. Você já imaginou o galardão, a recompensa que estariam tendo as berçaristas que estão lá em cima, cuidando dos nossos filhos? Não tem ninguém vendo. O bebê não sabe falar. Caio não sabe dizer, mamãe, aquela berçarista, ela me deu de comer na hora certa. Ela trocou a minha fralda de cocô. Ela fez tudo o que era para fazer. Ela me deu aula. Mamãe, ela me ensinou a orar em outras línguas. Ele não sabe falar isso. Ele não fala. E aí, como é que eu vou elogiar essa berçarista? Porque eu não vejo o que ela faz. E aí, ela vai ficar magoada? Vai sair do departamento infantil? Como é isso? Não pode ser assim. Não pode. A gente não depende disso. A gente não depende disso, amém? Nós continuamos sendo filhos. E o nosso altar, e o nosso ego vai para o altar. Amém? Hoje nós vamos falar de quem verdadeiramente nós somos. E nós não somos os rótulos que as pessoas colocam em nós. Aleluia. Abra lá no Salmo 138, uma declaração de amor de Deus para a sua vida nesta manhã. Deus ama muito você. Um amor tremendo. Aleluia. E no versículo 8 ele diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Existe um propósito na sua vida e ele vai ser cumprido. Existe poder em Deus suficiente para cumprir o propósito para o qual você foi chamado. E não vai ser na sua força. Se você pensa que é na sua força, não é não. Há força o suficiente em Deus. Não é na sua força. Aleluia. Veja lá no Salmo 139. Eu amo esse salmo. E diz que ele me sonda e me conhece. Sabe quando eu sento e quando eu me levanto. De longe, ele já sabe o que eu estou pensando. Eu não fui elogiado nesta manhã pelo pastor. Vou ficar de bico, né? Deus conhece os teus pensamentos de longe. Sabe mãe que conhece filho? Não estou gostando desse seu olhar. Você fez alguma coisa. Caio nem fala e eu já sei quando ele fez arte. Né? Deus é assim. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. No 4, antes mesmo que a palavra me chegue à boca, tu já me conheces inteiramente. Você me cerca no 5, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Aleluia. Veja o 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, e tuas obras são maravilhosas. Deus sabe cada pedacinho que diz respeito à sua pessoa. Foi Ele mesmo que fez, colocou cada detalhe. Cada detalhe que diz respeito a você foi o Senhor que fez. Aleluia. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Sabe de uma coisa? O que Deus pensa a respeito de você, você vai continuar descobrindo até o dia de ir para a glória. Quando chegar lá, você ainda vai continuar descobrindo o que Deus pensa a respeito de você. Porque diz que são muitas coisas. São muitas coisas. São pensamentos, são muito grandes a soma deles. Se imagine Deus criando você no ventre da sua mãe, todos os dias chegava lá e formava um pedacinho de como você foi feito de maneira sobrenatural e especial. Você não é qualquer um. Amém? Você não precisa andar sobrecarregado, a sua autoestima baixa, com os rótulos que as pessoas colocam sobre você. Os apelidos, tem uns apelidos que a gente ganha até por merecer, né? Eu não tenho preocupação. Ah, você é bochechuda? Eu não sou mesmo, as bochechas não estão aqui. Né? Você não precisa ficar atribulado com essas coisas, né? Ai, Maria é pão dura, fulano é isso, pastor é aquilo, não sei o quê. Não fica atribulado com os rótulos, amados. O que importa é o que Deus diz dentro de você. É o que Ele colocou dentro de você, não importa. Não precisa você ficar atribulado, amém? Há boas novas para cada um de nós. Deus tem poder o suficiente para transformar todas essas coisas que as pessoas dizem
os rótulos que elas colocam, até os bons, porque às vezes os bons, às vezes podem não coincidir com o nosso caráter. Às vezes a gente pode aparentar uma coisa que a gente não é. Não tem aquela história que diz que o marido é muito bom na igreja, e quando chega em casa é uma peste, né? Não tem isso. Eu vou levar a cama, trazer a sua cama para a igreja, porque aí você vai, e a gente vai morar todo mundo aqui, né? Porque aí a gente vai ficar bom o tempo todo. Né? Não tem essas coisas assim? Pronto. Né? Às vezes você pode ser aquilo que você não é, aparentar aquilo que você não é, e aí as pessoas, como é lindo, como é amável. Em casa você é uma peste, imagine. Né? E aí você ganhou fama de lindo e amável e você não é, mas aí Deus pega todas essas coisas, transforma numa matéria bruta e faz com que essas coisas transformem você. Cuida para que isso transforme você. Ele vai te ensinar. Amém? Você não foi recriado para se transformar sozinho. Sabe disso? Você foi chamado, você foi recriado, você nasceu de novo, mas você não foi deixado sozinho para você se transformar na sua própria força. Isso dói demais. Isso é muito pesado. Você já imaginou um viciado em drogas, um caso bem extremo, né? Um viciado em drogas, ele ficar por conta própria para sair daquilo, né? A alma pesada, às vezes não é nascido de novo. Olhe que sobrecarga na vida de uma pessoa dessa. Se para eles que não têm Deus é assim, por que você acha que nós que já somos filhos de adoção do Senhor estaríamos sós? Né? Nós não precisamos ficar sozinhos na nossa transformação. Amém? Odeio essas letrinhas do teclado, porque elas insistem em ficar aqui. Aleluia. Vamos daqui a pouco abrir mais um pouquinho de Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Você tem uma identidade. Você tem uma identidade. E essa identidade, a única pessoa que pode revelar a sua verdadeira identidade é o Senhor. Não é o seu marido, não é o seu pastor, não é o seu companheiro de oração. É o Senhor. Você tem que se dispor a perguntar. No dia que você nasceu de novo, você recebeu um novo nome. Quando eu não era crente, eu gostava de feitiçaria. Eu gostava de fazer simpatia, pedaço de cabelo de um, cueca de outro, café de outro. Tinha essas coisas. Menina, tinha umas revistas bombadas que vendia na banca, minha filha. Para você aprender a fazer simpatia. E eu fazia. Menina, eu tinha uma estante assim, ó, de coisas de feitiçaria. Né? Era Lívia a feiticeira. Mas no dia que eu nasci de novo, o Senhor disse: você é mulher de oração. Você é uma mulher de oração. Você é uma mulher de fé. Naquele tempo, eu ainda não era uma mulher de oração, mas nem assim. O Senhor não disse, deixou de dizer que eu era, porque Ele estava vendo com os olhos da fé. Nosso Deus é o Deus da fé, amém? Ele é cheio de fé. E mesmo que diga que você é uma mulher cheia do Espírito, uma mulher organizada no Senhor, e que você vai prosperar em tudo aquilo que o Senhor está te dizendo, mesmo que você ainda não esteja nesse nível, Ele não deixa de dizer que você é assim. Amém? Glória a Deus. A sua autoimagem tem que estar baseada naquilo que Deus diz a seu respeito. A sua nova identidade já está com o Senhor. Aleluia. Sabe, nós não fomos chamados para estar engordando a nossa autoestima. Sabe por quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por que ele não disse assim, ama a ti mesmo e depois ao teu próximo? Porque você já se ama o suficiente. Você já se ama o suficiente. Você não precisa estar se esforçando para amar a si mesmo. Você se alimenta até que seja provado o contrário, né? Que você está normal. Você se alimenta, você cuida do seu corpo. Quando você está doente, você repousa, você toma remédio. Você cuida de você perfeitamente. O que você precisa é aprender a amar o seu próximo. A você mesmo, você já ama mais do que o suficiente. Amém? Você não foi chamada para estar amando a si mesmo, ao seu próximo. Quando você está muito preocupado com a sua autoestima, com os seus próprios alvos, com os seus próprios prêmios, com os seus interesses, né?
Você está amando a si mesmo. Longe de você isso. Amém? Você tem que amar ao seu próximo como a você mesmo. Se preocupa com os alvos, se preocupa com os interesses, se preocupa com as preocupações que o teu próximo está tendo. Você vai começar a desenvolver o amor do tipo de Deus. Amém? Glória a Deus. Lá em 1 de Coríntios 5,17, que muitos de vocês já conhecem, se vocês quiserem abrir lá, diz que nós fomos feitos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram, que uma nova vida floresceu. Amém? E nós somos feitos novas criaturas, não para vivermos assim, como se fosse uma batata no meio do mundo. Nós fomos criados para as boas novas. Olha só. As boas novas, ser cheios dos frutos do Espírito, nascidos para adorar a Deus Altíssimo e não a nós mesmas. Amém? Se você encontrar na Bíblia um versículo que diga que você foi chamado para amar a si mesmo, aos seus próprios interesses, a sua própria visão, eu me sento e vou deixar você me convencer, porque normalmente eu só sou convencida pelo Espírito Santo. Se você encontrar de Gênesis a Apocalipse um versículo que diz que você foi chamado para amar a si mesmo, eu me sento e vou escutar o que você tem para dizer. Não existe simplesmente nenhuma passagem na Bíblia que esteja dizendo isso. Não existe. Você foi chamado para amar ao próximo, amar ao teu Deus acima de todas as coisas. Foi para isso que você foi recriado. Aleluia. Vocês já prestaram atenção que Deus tem uma mania de ficar mudando o nome do povo na Bíblia? Você chega para Deus com um nome, aí daqui a pouco, não é mais Fabiana, agora é Maria. Vocês já prestaram atenção que tem isso na Bíblia, que ele vai mudando os nomes, né? Era Jacó, era quem mais? Era Saulo de Tarso, era Simão em Pedro. Por que Deus tem essa mania? Que isso? Que mania é essa? Abra lá em Mateus 16:16. Sabe por quê? É porque toda vez que Deus se achega a você, Ele revela a sua identidade. Ele diz quem você é. E essa identidade, ela tem um propósito para você cumprir. Sabe qual é o meu conselho para esta manhã? Corra para cumprir o propósito da sua identidade em Deus. Corra porque os tempos são maus, amém? Jesus está voltando. Espera aí, deixa eu achar Mateus aqui. Ai, ai. Mateus 16:16. A porra mais bonitinha. Essa passagem fala da confissão de Pedro. Mas, na verdade, o que aconteceu aqui... Eu vou dar esse exemplo de Pedro. Porque Pedro parece muito com a gente. Pedro era aquele homem cheio de amor, cheio do fogo, ousado, mas era desastrado, era estabanado, era inconstante, às vezes era incrédulo. Oh, meu Deus, que negócio aperreado, né? Mas ele não deixou de seguir o propósito. Amém? Veja lá, a confissão de Pedro. Pedro teve uma grande revelação aqui nessa passagem. 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus estava interessado em saber o que eles tinham escutado lá fora, qual era o babado que estava rolando. Jesus estava interessado em saber o que foi que vocês escutaram por aí, qual é a minha reputação, o que é que eles estão falando a meu respeito. Jesus estava interessado e eles escutaram, que a fofoca era grande, né? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus obriga os discípulos a tomarem uma posição. Mas e vocês? Todo mundo se comporta de uma maneira e está falando de uma maneira. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Né? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, cheio de fé, descobriu, teve a revelação da identidade de Deus. E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve a revelação da identidade de Jesus. Quem é Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse nome tem todo o propósito da existência de Jesus. O Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Tem tudo e muito mais. Você também tem um nome assim. Você também tem uma identidade assim. Essa identidade tem um propósito e é você que precisa descobrir.
Agora sim, você precisa descobrir olhando a palavra e perguntando à pessoa certa, que é o seu Criador, né? Muitas pessoas andam atribuladas e não sabem por que foram criadas, para onde vão e o que são, né? E vão procurar nas fontes erradas, vão buscar nas ciências, nas técnicas, na sabedoria humana, enfim, na hipnose, enfim, em todas aquelas coisas que não levam para lugar nenhum. Mas se você pergunta ao seu Criador, a quem te formou, a quem colocou o propósito e a quem te deu a identidade, eu duvido que você não descubra. E respondeu Jesus no 17: feliz é você, Simão. Legal, Simão, você teve uma revelação. Você foi capaz de escutar do Pai a minha identidade. Mas agora eu vou dizer a sua, né? Essa brincadeira era aqui, qual é a minha identidade, né? E agora que você descobriu a minha, eu vou dizer a sua. Simão, você é Pedro. Aleluia. Você é Pedro, e sobre esta pedra, 18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Pedro acabou de ser premiado com a sua identidade, com ela todo o propósito da sua vida. Aleluia, simples assim, mas Pedro escutou. Não veio assim de graça, ele não estava, quem só acha quem está procurando, né? E Pedro certamente estava procurando, porque ele achou. E tem mais, eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia. Jesus estava falando sério, muito sério. Aleluia. Pedro, quando recebeu essa identidade, queridos, ele ainda não sabia todo o potencial que existia nesse propósito da vida dele. Ele não sabia. Mas nem por isso Jesus deixou de chamar ele de Pedro. Porque Jesus era um homem de fé. E ele já via lá na frente o que era que Pedro ia se tornar. Jesus sabia o propósito, todo o poder do propósito que estava nesse nome. Todo o poder, Jesus sabia. Depois disso aqui, aí Pedro quase que mata um homem. Negou Jesus 3 vezes. A maior confusão no dia que Jesus foi ser preso. Mas ele continuou chamando, Jesus continuou chamando Pedro de Pedro. Foi passando o tempo, Jesus voltou para a glória. E Pedro começou a pregar a palavra, foi revestido com o Espírito Santo, começou a orar em outras línguas, graças a Deus. Foi edificado na sua santíssima fé. No fim da sua vida, ele foi martirizado. E ele disse, por favor, não me crucifiquem de cabeça para cima, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Ele era uma areia movediça. Ele era um crente, areia movediça. Digno que você não confie nele. Mas ele morreu uma pedra. Ele morreu totalmente alicerçado naquilo que Deus queria. Ele morreu cheio dos propósitos. Amém? É isso que vai acontecer na sua vida. O propósito vai ser cumprido. Você só precisa saber qual é a sua identidade. E não é aquilo que as pessoas têm dito de você. É o que Deus diz a seu respeito. Amém? Glória a Deus. Aceita o que Deus diz a seu respeito. E não o que as pessoas dizem. Abra lá em Romanos 8:37 para a gente ler 2 reais de Bíblia. Glória a Deus. Eu disse Romanos, não foi? Abra lá em Romanos 8:37. Como eu já falei, existem muitas coisas que a gente tem para falar sobre a realidade da nova criação. 8:37. Aleluia. E Paulo, no 28, tem um títulozinho na Bíblia assim, mais que vencedores. E aí ele começa falando que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao seu propósito, né? Aos que conheceu e predestinou, né? Ele não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, lá no 32, né? Quem nos condenará? E depois ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será o quê? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. E ele começa a descrever um monte de situações, assim, medonhas, né? Começa a se imaginar nessas situações aqui, que você vai ver que Paulo não estava brincando. Mas depois que ele descreve um monte delas, que são situações, assim, bem terríveis,
e que muitos de nós não suportaríamos, ele diz assim: mas em todas as coisas que se nomeiam nessa terra, nós somos mais do que vencedores. Amém? É isso que Paulo estava dizendo. Existem muitos gigantes. Aqui ele estava citando o nome de gigantes: nudez, fome, tribulação, angústia. Isso é nome de gigantes. Qual é o nome do seu gigante? É o quê? É desemprego? É uma situação nova? É uma enfermidade? É uma doença? É uma grande circunstância? Qual é o nome que ele se nomeia? Todo gigante tem um nome. Dê um nome a ele. Sabe de uma coisa? Golias, quando ele foi para a arena de batalha, Davi, quando foi para a arena de batalha derrotar Golias, ele era franzino, não tinha experiência, ele era pequeno. Me diga qual era a circunstância que era a favor de Davi naquela luta com Golias. Não tinha nenhuma, não havia nenhuma. Ele não estava contando com a sua força física, nem com a sua experiência. Com o que ele estava contando? Nem com a armadura do rei deu certo, porque ele era muito pequenininho e a armadura era muito grande. Né? Não tinha nada a favor, mas ele confiou no Senhor. Era a única coisa e a grande coisa que estava a favor de Davi naquela situação. E ele falou com aquele gigante, e aquele gigante teve que cair e morreu. Gigantes morrem para não ressuscitarem nunca mais. Você tem na Bíblia contando que Golias ressuscitou e foi atormentar Davi depois de 10 anos que ele estava no reinado? Vocês já viram isso? Não. Morreu e é enterrado. Vocês são mais do que vencedores. Vocês são o que Davi era, chamados para derrubar gigantes, cortar a cabeça, e aquilo nunca mais vinha atrás de vocês novamente. Amém? Aleluia. Ele tinha uma coisa: o nome do Senhor, o nome que está acima de todo nome. Não conheço nada que seja maior no céu, na terra e embaixo da terra, que seja maior do que esse nome. Não existe. Pode procurar que não existe. É nesse nome. Você está se sentindo o quê? Fraco, perdido, derrotado? Você pode vencer por causa de Jesus Cristo, porque Ele já te deu um nome. Ele te deu um nome, amém? Aleluia. Você tem força não é em você mesmo, é em Jesus. Para lutar contra quê? Contra a raiva, depressão, ódio, angústia, rancor, falta de perdão. Sobre o que é? Sobre o que é que você está procurando força? Tem força em Jesus Cristo. Não é na sua força. Ele diz: você é mais do que vencedor, mas não é na sua força. Não é na sua força. Teria sido um Deus muito cruel. Teria sido um Deus muito cruel de fazer você lutar contra todas essas coisas na sua força. Deus te conhece. Foi Ele que te fez. Ele sabia. Ele sabe da tua estrutura. Aleluia. Há um poder disponível para você, para vencer qualquer desafio. Amém? Vamos examinar aqui o 37. A palavra vencedor, no grego, quer dizer nikao, que diz que é assim: você é conquistador, a tradução disso, conquistador, vencedor, vitorioso, superador de problemas. Glória a Deus. Isso é a palavra vencedor. Mas Paulo aqui, ele diz que você é mais do que vencedor. Meu Deus, o que é isso? Mais do que vencedor. Você é mais do que superador de problemas. Você não é o coitadinho da situação. Você não é a vítima. Não tem, simplesmente não existe nenhuma situação que esteja se colocando na sua vida que você seja a vítima. Não existe. Por quê? Porque Jesus já disse que você é o pernical. Na pessoa de Paulo, que escreveu nessa palavra, diz que você é o pernical. Amém? Aleluia. A vitória de Jesus na nossa vida, ela é decisiva, ela é abundante. E isso se cumpre em nós, não pelo nosso próprio poder, mas pelo poder de Deus, na sua vida. Não é pelo seu poder, não é pela sua experiência, não é pela força física, mas é por causa do poder de Deus, que te ama e colocou esse poder dentro de você. Amém? Se você segue a Jesus Cristo, você é mais do que superador de problemas. Você não é um sobrevivente. Ai, meu Deus, aí você veio se arrastando do mundo, sem uma perna, sem um braço, aí recebeu Jesus, aí entrou aqui e ficou, ai meu Deus, sobrevivi do mundo. Não, você não foi feito para isso.
Você não é vítima, você não é sobrevivente, você é um upernical. Amém? Aleluia. Não é. Quem é upernical não quer dizer que não vai passar por problemas. Isso é mentira. Porque o evangelho que diz que você não passa por mentiras é um evangelho mentiroso. Porque Jesus já tinha dito que nós passaríamos por aflições. Amém? Mas nós somos mais do que vencedores. Por causa de Jesus Cristo. Amém? Nós temos o poder do sangue a nosso favor. As palavras do nosso testemunho também são armas poderosas na nossa vida. Aleluia. Tem gente, às vezes, sabe, que está passando por certas situações e que tem uma mentalidade tão descrente, que o gigante é tão grande, que às vezes nem se levanta para lutar. Às vezes ela nem se levanta para lutar, ela prefere ficar acomodada. Eu vou falar bem baixinho, porque aí o gigante não escuta, eu não incomodo ele, nem ele grita comigo, porque Golias gritava muito, né? Ele ficava no campo de batalha, esbravejando, né? Então aí tem gente, ele é tão grande, eu vou ficar aqui bem caladinha, eu não perturbo ele e ele não grita comigo. Aí a gente fica aqui e eu vou ficar, ele vai virar meu gigante de estimação. Porque tem gente que já perde a batalha aqui, na sua mente. Mas nós não somos assim, amém? Nós essa coisa assim, isso comigo nunca dá certo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir fazer regime, esse sobrepeso não sai de mim, esse vício me humilha, não sei o quê. Isso é coisa de gente que é vítima. Você não é vítima de nenhuma situação. Você pode mudar todas as circunstâncias, porque já tem um poder dentro de você. Amém? Qualquer tipo de pressão que venha sobre a sua vida, você pode simplesmente destruí-la, aniquilá-la. É como se você pegasse o inimigo, assim, como se ele fosse uma pedra, e você jogasse no chão, e virou poeira. Você pisa, até ele virar poeira e nunca mais existir. É esse o poder que existe dentro de você para fazer estas coisas. Com todas as circunstâncias que se levantam na sua vida. Você foi chamado para exterminar, aniquilar qualquer tipo de circunstância. Amém? A ponto de dela ficar irreconhecível. Era uma pedra na sua mão, você jogou no chão e ela se espatifou todinha, ficou irreconhecível. Pronto, é assim que você vai fazer com os problemas. E é claro que nós não somos iludidos de achar que essas coisas acontecem de um dia por outro, amém? Nós não somos a geração micro-ondas. Isso exige um tempo, existe uma dedicação, existe uma fé que você vai alargando todos os dias, que você vai fazendo ela crescer todos os dias. Se iluda não, viu? Se iluda não. Aleluia. Glória a Deus. Uma vitória decisiva na sua vida sobre essas circunstâncias, amém? É isso que vai acontecer. Glória a Deus. Abra lá em Efésios 2, 28. Vocês são upernical, vencedores decisivos. Vocês, quando entram na batalha, quando as circunstâncias se levantam, que vocês entram na batalha, a batalha se torna decisiva. O que vocês fazem aniquila o inimigo. O que vocês podem fazer simplesmente aniquila o inimigo. Abra lá em Efésios 2:8 para nós vermos a realidade da nova criação. Para encerrarmos. Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Deus é o nosso Criador, amém? E ele diz que nós somos criação de Deus. No versículo 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, amém? A Bíblia está dizendo aqui que você, quando foi recriado, foi feito uma obra-prima. Obra-prima é a melhor obra do artista. Você não foi aquela pintura qualquer que a pessoa fez assim num quadro, aí colocou uma moldura, colocou lá na parede, aí alguém passa e diz assim: olha que pintura linda, e vai embora. Não, você não é assim. Um artista normal, ele só pode fazer uma única obra-prima. Ele só consegue, é a obra mestre dele, ele só consegue fazer uma vez. Mas Deus, cada vez que ele fez cada um de nós, ele fez uma obra-prima. Ele colocou um diferencial, uma coisa especial em cada um de nós. Colocou uma identidade e nos fez cada obra-prima. Cada um uma obra-prima. Amém?
Significa dizer que eu sou especial, que você é especial, que ele é especial, que eu não preciso estar preocupada em ser como ela, ou em ser como ela como eu, e assim por diante. Sabe por quê? Porque todos nós somos obras-primas. Significa dizer que eu não preciso estar preocupada em pregar como a irmã Fabiana preocupada em pregar com fulana que prega não sei aonde, não sei o que mais. Nós não precisamos estar assim. Você não precisa ter crise de obra-prima, inveja de obra-prima. Uma obra-prima tendo inveja de outra obra-prima, como é isso? Não existe isso. Somos todos obras-primas, amém? Especiais assim como nós somos. É isso que a Bíblia diz. Você não precisa estar preocupado com baixa autoestima. Oh, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. É verbo musical, tá? Essa manhã. Você não precisa disso. Você é uma obra-prima, feita em Deus, feita por Deus, para as boas obras. Amém? Se o seu espelho, eu não estou me sentindo uma obra-prima, e não é isso que o meu espelho está me dizendo, o seu espelho está precisando se converter. Seu espelho está mentindo. Seu espelho está mentindo. E ele está precisando ver você como Deus te vê. E Deus te vê uma obra-prima. Amém? Ele está precisando se converter porque ele só fala daquilo que você pode ver. Mas Deus vê o que ele fez no seu interior. O que fez por fora é só um adorno. Que aí você trata bem, você hidrata, você perfuma, coloca batom, ajeita, penteia. Né? É só um adorno. É só um adorno. O que importa é o que pode nos levar para a eternidade. E é o que está por dentro. Amém? Essa casinha um dia vai acabar. Isso aqui vai acabar. Não fica preocupado. Por isso que crente não precisa estar preocupado com autoestima. Você é obrigado a cuidar do templo. Amém? Você tem obrigação com o teu templo. Com o templo do Senhor. Onde está sentado o Rei da Glória. Você tem que cuidar bem dele. As suas taxas estão alteradas. Vá cuidar. Você está abrindo uma porta para o diabo aprontar na sua vida. Você tem que fazer as coisas direito. Amém? Não dê brechas para quem não merece na sua vida. O caso é sério. Amém? Eu não me sinto uma obra-prima. Eu não estou me sentindo, eu não me vejo. Sabe de uma coisa? Isso não altera 1 centímetro daquilo que Deus pensa ao seu respeito. Não muda nada. Não acrescenta uma Bíblia, uma vírgula na palavra das coisas que ele diz ao teu respeito. Tá certo? Obra-prima. Obra-prima. Obra ou feito de grande perfeição, notável, o melhor trabalho de um artista, a obra mestra. É isso que você é, notável. Não tem quem mude isso. Não tem quem mude isso, amém? Nós somos um poema, a tradução de obra-prima é poema. E para o inglês é poema. Você é uma carta viva, cheia de poesias, que reflete a glória de Deus. É isso que esse versículo está dizendo. É uma obra-prima, uma carta que fala do amor de Deus. Você exala o amor de Deus. Sabe papel de carta que tem uns perfumezinhos assim? Quando você cheira assim o papel, aí tem um perfumezinho. Uma obra-prima. Sabe? Uma carta perfumada que fala do amor de Deus. É isso que você é. O espelho jamais vai dizer isso de você. Amém? Abra lá em 2 Pedro para a gente encerrar. Eu disse que a gente já ia encerrar, não foi? Mas que coisa. Não sei porque ministrei essas coisas, não. 2 de Pedro. Aleluia. Vocês já abriram? Deixa, meu Deus, como vocês estão ligeiros hoje. Vá. Aleluia. 2 de Pedro 1:3. Diz assim, a certeza da nossa vocação e a eleição, né? No versículo 3 diz assim, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Amém? Você foi chamado para viver a vida de Deus no pleno conhecimento dele, e não de você mesmo. Amém? Você não foi chamado para agradar a si mesmo. O seu primeiro amor jamais pode ser você mesmo. Jamais. Você não vai a lugar algum amando a si mesmo mais do que ao Senhor. Amém? Você foi chamado para conhecer a Deus. E tem mais outra coisa.
Para você fazer aquilo que você precisa fazer, Ele diz que te presenteou com armas poderosas em guerra. E essas armas é que vão transformar as situações. Porque não é na sua força, é na força de Deus, mas tem arma para você também. Você pode fazer alguma coisa na batalha. Amém? Você não vai ficar como os soldados ao redor, que só Davi foi lá e destruiu o gigante. Você também pode interferir na situação e usar pela fé as armas que Deus te deu. Amém? Mas aí já é assunto para outra ministração. Amém? Fica de pé e vamos orar. Graças a Deus.